pessoas. Esse slide, lembra que eu falei para vocês que esse slide era o mais comprido? Nós trabalhamos nesse slide em cima de 4 palavras. Uma era passado, a outra era humanidade, outra era sociedade e faltou o tempo. Faltou o tempo para a gente trabalhar essa definição de história que a gente colocou no começo desse slide. Pois bem, então agora chegou a hora do tempo, vamos trabalhar. E a primeira coisa que eu vou falar em relação ao tempo é que o tempo não existe. E aí várias pessoas estão me olhando com uma cara de interrogação, igual o cachorro que está aqui, que é muito fofo. Vocês eu não sei, mas o cachorro realmente é muito fofo. Então vamos lá. Se o tempo não existe, então o que existe? O tempo é uma ilusão, o tempo é relativo, o tempo é uma percepção, ok? Então, a gente não vai entrar nesse assunto filosoficamente falando sobre o tempo, tá? Nem porque eu não tenho capacidade de trabalhar com isso. Nem vamos entrar em todas as formações históricas sobre o tempo, né? Todas as formulações históricas sobre o tempo também não é essa a proposta. Também não vamos entrar no mundo da física, né? Fisioto que me perdoe, mas física realmente eu não entendo absolutamente nada. Portanto, não vamos falar sobre isso. Nem vamos falar de universos paralelos, nem viagem no tempo, nem de volta ao futuro, capítulo 25. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção nesse momento é a gente tentar entender como é que esse homem vai se relacionar com essa coisa que ele não sabe bem o que é, que nós chamamos de tempo. Ok? Beleza? Basicamente é isso. Vai chegar um momento que o ser humano vai tentar entender o mundo ao seu redor. E uma das coisas que ele vai perceber, olhando ao mundo ao seu redor, é que as coisas nascem, crescem e morrem. Sejam animais, sejam plantas, seja o próprio ser humano. Então já existe uma lógica estranha nisso, e ele tem que entender isso. Ele sabe que isso aí existe, mas ele não sabe o porquê, nem como, nem quando. E não existia nenhuma necessidade também de se preocupar muito com isso, certo? Bom, mas vai surgir um momento que ele vai tentar entender isso. Porque se é uma coisa que acontece constantemente na vida dele, ele vai tentar entender o que é essa coisa que ele não sabe definir. Esse processo estranho de nascer, crescer e morrer. Ele não sabe bem o que é isso. Como é que ele vai fazer para entender esse processo? Observando o mundo ao seu entorno e ele vendo as necessidades que vão vir nesse momento, uma das necessidades do ser humano fez com que ele desenvolvesse uma observação direcionada a uma necessidade de sobrevivência. Como é que ele vai controlar o tempo para controlar também essa necessidade? A necessidade foi a agricultura. Então a gente pode dizer que basicamente foi no Neolítico que ele começou a entender ou tentar controlar essa coisa que ele não sabia o nome ainda. A palavra tempo vem do latim, significa, né? Tempo vem do latim e está relacionada com as estações do ano para saber quando vai ter a produção e quando as coisas acontecem. Mais ou menos isso, tá? Ok? Mas como é que o homem vai começar a tentar fazer esse controle dessa natureza? Esse primeiro controle dessa agricultura, dessa coisa estranha que acontece na vida dele, que ele não sabe bem o que é. Ele vai começar a observar aquilo que ele tem maior constância. E o que ele tem maior constância? Qual a primeira noção de tempo que o ser humano vai desenvolver? Bem antes da agricultura. Ele vai começar a observar a natureza. E o que tem na natureza de tão significativo que ele pode entender que existe alguma coisa aqui, um processo que passa, mas ele não sabe o nome. Normalmente essa observação vai estar ligada a 2 astros principais. Primeiro o Sol, depois a Lua.
Olha que coisa estranha. Fica claro, eu enxergo tudo e no céu tem uma bolota amarela. Aí a bolota amarela desaparece e aí fica tudo escuro e aparece uma bolota prateada. E essa bolota prateada, ela é muito esquisita, porque às vezes ela tá brilhante, às vezes ela tá mais apagadinha, às vezes ela está faltando uma parte de um lado, às vezes ela está faltando uma parte do outro lado. Então ele vai começando a observar isso e observar as coisas ao seu redor. Então a primeira noção de tempo que ele vai ter é o claro e o escuro. E nós chamamos de dia e noite. Essa é a primeira noção de tempo que ele vai ter. E é através dessa primeira noção de tempo que ele vai começar a desenvolver outras formas de se controlar esse processo que nós chamamos de tempo. Então, através da observação desses dois astros e depois juntando com a observação do nosso planeta, né, observar a nós mesmos, e que nós vamos criar o que nós chamamos de dia, mês e ano. Todo mundo já aprendeu isso em geografia ou em ciências, mas é rapidinho, tá? Então vamos observar aqui. Para me informar o dia, eu tenho que observar um determinado astro. Então o que ele vê? É um dia e uma noite, um dia, um claro e um escuro, um claro e escuro, um claro e escuro. E aí se convencionou falar que um claro e um escuro corresponde a um dia. Até aí, beleza? E depois, através de observação, e eu não sei quando, que não me perguntem isso porque eu também não sei, se desenvolveu que um dia era a Terra girando em torno, girando no próprio eixo. Então, vamos começar de novo. Então, se observou que a Terra girava no seu próprio eixo. Era um claro, um escuro, um claro, um escuro. Pelo menos para nós que moramos nessas regiões aqui, tá? Aí se faz a rotação. Então, a rotação me dá o dia. Para eu fazer o mês, eu tenho que observar a Lua. Ok, observando a Lua, nós vamos ter a formação do mês. Porque é a Lua girando em torno da Terra. Ok? E por último, nós temos o que a gente chama de ano, né? Que é o tempo que dura a Terra girando em torno do Sol. Então são giros múltiplos, né? A Terra gira no próprio eixo, a Lua gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol. E aí nós formamos dia, mês e ano. Portanto, isso é uma convenção. Isso é uma convenção que o homem inventou. Ele poderia ter falado que um dia eram 2 claros e um escuro. Ou então 2 claros e 2 escuros, aí eu vou ter um dia. Então nossa convenção é um dia tem um claro e um escuro. E depois vem as horas que tem aí, já faz parte da física, que não tem nada a ver com isso. Esse tempo que a gente usa para falar dia, mês, o ano, nós chamamos de tempo cronológico. É o tempo dos relógios e dos calendários. Ele é importante na nossa vida, né? Sem isso nós não tínhamos o ano letivo, os feriados, as férias, nem 40 dias de coronavírus. Mas existe também o tempo histórico. O tempo histórico, ele pode ou não bater com algumas coisas do tempo cronológico. Mas, na verdade, o tempo histórico, ele é o tempo do fenômeno histórico. Então, o tempo histórico, ele é o tempo de uma transformação que acontece dentro da sociedade e nós delimitamos esse tempo e chamamos de tempo histórico. Eu vou pegar 2 definições, só 2, tá? Porque tem várias, vou pegar só 2 para vocês entenderem que existem marcações diferentes no tempo histórico. Eu peguei 2 bem conhecidas, tá? Uma de curta duração e uma de longa duração. Então nós temos aqui Idade Média. Idade Média é de longa duração, pessoas, ó. Idade Média, longa duração. Porque dura 1000 anos, 10 séculos. É muito tempo. Nós colocamos ali
Segunda Guerra Mundial, com o fofo do Hitler aqui do lado, que vai durar de 39 a 45, então mais ou menos 6 anos. Então é uma curta duração, 6 anos, historicamente, é nada. Então nós temos dois fenômenos diferentes, um é Idade Média, outro é Segunda Guerra Mundial. São dois momentos históricos diferentes. Um dura muito tempo, um dura pouco tempo. Qual que vai nos influenciar mais? Por proximidade, a Segunda Guerra Mundial. Não quer dizer que a Idade Média não nos influencie. Vídeo que está acontecendo ultimamente. Mas é uma coisa interessante também que em relação ao tempo, que são as visões que as pessoas têm. Como elas criam o imaginário do tempo delas. Então essa percepção de passagem do tempo vai ser diferente em algumas sociedades. E eu peguei aqui como exemplo os maias. Podia pegar os astecas também, que dá na mesma coisa. Os maias, eles têm uma visão do tempo que é cíclica. Certo? É um círculo a visão do tempo deles. E o que significa você ter uma visão cíclica do tempo? Significa que tudo que aconteceu, acontecerá de novo. E é como se fosse uma roda do destino, sempre rodando, rodando e sempre acontecendo as mesmas coisas nos mesmos períodos. Então, o tempo cíclico, ele vai se repetindo. Ele não tem aquela questão do início e do fim. Não tem essa proposta dentro de um tempo cíclico. Os maias, por exemplo, eles tinham 3 calendários para medir o tempo deles. O calendário era muito bom, muito parecido com o nosso. Aliás, em algumas coisas até mais correto do que o nosso. Então, eles pegavam esse calendário, mas eles tinham essa visão cíclica. Tudo que aconteceu, acontecerá novamente. Né? Num contínuo girar. Os astecas também tinham isso. Os astecas, como são herdeiros de algumas coisas da cultura maia, eles também pegaram o calendário dos maias, adaptaram para eles, mas eles também têm essa visão cíclica do tempo. E por azar deles, por causa dessa visão cíclica do tempo, eles tiveram problemas no início da invasão dos espanhóis na sua região. Então, quando Cortés chegou, de início, o Montezuma, que era o rei asteca, ele achou que o Cortés era o enviado do seu Deus, ou era o próprio Deus que estava voltando para visitá-los e marcar um novo ciclo daquele tempo que eles viviam. Então eles acharam que o Cortés era o Quetzalcoatl, que era o principal Deus que eles têm. Só que ele não era. Mas de início, eles acharam realmente que aquele era o Quetzalcoatl, então não entraram em atrito com eles. E depois se mostrou que ele não era Deus de nada, mas coincidiu do Cortés chegar nesse momento, nesse ciclo de tempo, seria o momento da volta do Quetzalcoatl. Então no início não houve muito confronto e depois, né, aconteceu o que aconteceu. Ok? Entenderam até aí? Bom, e nós? A nossa visão de tempo é cíclica? Não. Por incrível que pareça, nós desenvolvemos uma visão do tempo que é linear e não é cíclica. Mas a nossa natureza, ela é cíclica. Se vocês observarem o mundo onde vocês vivem, onde nós vivemos, olha um ano da sua vida, os outros anos que você tem. Todo ano acontece sempre a mesma coisa e quase sempre na mesma data. Então, todo ano tem Natal, todo ano tem Ano Novo, todo ano tem Páscoa, todo ano tem férias, todo ano tem seu aniversário. Isso é cíclico, sempre se repete, continuamente, vai indo. Só que nós construímos, nós ocidentais, criamos uma noção de tempo que não é cíclica, ela é linear. E qual a diferença do cíclico para o linear? Qual a diferença entre eles? O linear, ele vai pressupor um começo e um fim. Então, quando você coloca em linha, você tem que ter um começo. Diferente do
no cíclico que não tem nenhum começo, nenhum fim. É por isso que quando aqueles doidos falaram que o mundo ia acabar em 2012, porque os maias tinham marcado que era 2012, eles não marcaram nada, né? Os maias não marcaram nada. É apenas em 2012, dia 21 de dezembro de 2012, ia mudar um ciclo dentro do calendário deles, ok? Nós não temos isso. Nós temos uma trajetória contínua que tem um começo e provavelmente terá um fim. E aqui nós marcamos o que é passado, presente e futuro. Uma noção completamente diferente do cíclico. Né? Eles não têm essa noção do que aconteceu. Nós temos a noção de que aconteceu, não acontecerá mais. Porque o tempo não volta. Certo? Nós temos essa. O tempo não volta. Então, se ele não volta, tudo que ficou para trás e estamos caminhando para frente. É essa noção de tempo que nós desenvolvemos. E de onde vem essa noção de tempo que a gente foi desenvolver? As pessoas costumam falar que essa noção de tempo veio das religiões monoteístas. Então, essa contagem de tempo que nós temos aqui no mundo ocidental, essa linha de tempo, ela vem das religiões monoteístas. Que são quais? O judaísmo, as religiões cristãs e o islamismo. São as 3 grandes religiões monoteístas. E é por isso que a gente criou essa linha de tempo. Quem não estiver enxergando aqui, provavelmente não vai estar enxergando, olha no slide, já está disponível para vocês, então eu vou falar que não sabia, tá? Então nós temos aqui 3 linhas. Aqui nós temos a linha judaica, aqui eu tenho a linha cristã, aqui eu tenho a linha muçulmana, ok? Por que elas estão nessa ordem? É a ordem de surgimento mesmo, tá? Primeiro tipo de linha de contagem de tempo é dos judeus, depois dos cristãos e por último dos islâmicos dentro das religiões monoteístas. Qual é o momento que começa? Sempre tem um começo, porque era linear, então tem um começo. Qual é o começo aqui? O começo é na criação do mundo. Então, existiu o caos, do caos se fez a luz. É exatamente o que vai acontecer aqui. Então, os judeus começam a contar o tempo a partir do momento da criação. Então nós temos, para os hebreus, para os judeus, começa no ano 1, que é o momento da criação, e segue sem interrupções até 5.700 e alguma coisa, que eu acho que é mais ou menos o ano onde estão os judeus. Eles têm um calendário que se chama lunisolar, que mistura a contagem do sol e a contagem da lua. É por isso que tem uma variação diferente da nossa, mas não tem nenhuma ruptura neles. Alguns gostam de falar que tem uma ruptura ali em Abraão, porque é por ser considerado o primeiro hebreu, mas formalmente não tem nenhuma ruptura, ok? A dos cristãos vai começar no mesmo momento, que seria o momento da criação, que nós não sabemos quando foi. Os judeus é que deram, que falam que é o ano 1. Os cristãos não podem dizer que ano é esse ano 1, porque eles não têm a mínima noção de que ano foi. Mas o interessante é que dos cristãos vai ter uma ruptura. E qual vai ser essa ruptura? Qual vai ser esse marco religioso dentro dessa linha de tempo? Vai ser o nascimento de Jesus. Então, Jesus nasceu no ano 1. Nascimento de Jesus, ok? Porque Cristo vem de uma lenda judaica e eles não acreditam, os judeus não acreditam que Jesus seja o Cristo. Portanto, Cristo não é sobrenome, tá? Cristo é um título, ok? Então, Jesus nasceu aqui e como os cristãos acreditam que ele é o Cristo, tem uma ruptura aqui. A partir do nascimento de Jesus, começa a contar de novo o tempo. Então começa o ano 1. E tudo o que aconteceu antes do nascimento de Jesus, que é o Cristo para os cristãos, será antes de Cristo. Tudo o que aconteceu depois será depois de Cristo. É por isso que nós estamos no ano 2020, depois do nascimento de Cristo. Simples assim. E os
islâmicos, que são mais novos, sim, eles acreditam no momento da criação também, só que o Deus tem nomes diferentes, né? Aqui, os judeus é Yahvé, para os cristãos ele não tem nome, ele é apenas o Deus, e para os islâmicos ele é Alá, se eu não me engano é isso, ok? Então, os muçulmanos ou islâmicos, nós temos aqui uma linha de tempo, e a partir de um certo momento, eles decidem que será o ano 1 para eles. E esse ano 1 vai estar relacionado a uma figura religiosa importante para eles, que é o Muhammad, que nós chamamos de Maomé. É o nascimento do Maomé? Não, não é o nascimento do Maomé. O que tem de importante aí é a fuga de Maomé de Meca para Medina. Então ele foge de um lugar e vai para outro porque ele está sendo perseguido, tem vários problemas aqui de conflitos. Essa fuga do Maomé para Medina é conhecida como Hégira. Portanto, no momento da Hégira, eles começam a contar novamente. Então, existe o antes da Hégira e o depois da Hégira. Não tem Jesus aqui nessa linha, portanto, não é o ano 1 para eles. O ano 1 é o ano da Hégira. É por isso que eles estão no ano 1400 e alguma coisa. Deu para entender isso? Então, são construções de tempos diferentes marcadas pela religião, todas lineares, com marcos religiosos. Então, aqui o marco principal é o surgimento da Terra, né, a criação da Terra. Aqui o marco principal passa a ser o nascimento de Cristo, e aqui o marco principal é a fuga de Maomé, ok? E é por causa disso que nós temos comemorações diferentes. Então, o Ano Novo Judaico cai em meses diferentes para nós que somos ocidentais. E no Ano Novo Judaico eles comemoram o Ano Novo deles e eles não... eles acham que não podem nem trabalhar nesse dia. Eles têm vários feriados que religiosamente eles respeitam. A mesma coisa os muçulmanos. Eles têm um mês que se chama mês de Ramadã, que cai em meses diferentes para nós. E nesse mês eles jejuam, eles ficam sem comer a partir do surgimento do sol até o pôr do sol. Eles não comem nada e têm que rezar 5 vezes em direção a Meca, que é a cidade sagrada deles. Até aí, beleza? Deu para entender isso? Essas linhas de tempo, a que nós usamos é a linha cristã. Portanto, a nossa linha de história vai seguir essa linha cristã. E aqui a gente está na linha de tempo de história. Em vez de ter marcos religiosos, os marcos serão marcos históricos. Coisas que alguém achou importante em marcar. Beleza? Até aí? Ok. Essa linha de tempo histórica, ela é dividida em 2 grandes períodos, mas onde que ela vai começar? Ela vai começar na criação da Terra, no momento do caos, aí se faz a luz? Não. Lembra que a gente viu no começo do ano? Só existe história se existe o ser humano. Portanto, essa linha de tempo histórica, o início dela será com o surgimento do homem na Terra. Esse é o momento que surge essa linha histórica, ok? Beleza. Mas ela é dividida em 2 grandes grupos, tá? Um grupo se chama pré-história e o outro grupo se chama história. São os 2 grandes grupos dessa linha histórica, tá? Ok. Por que chama pré-história? Motivos óbvios, né? Porque acontece antes da história, se chama pré. Essa pré-história, ela é dividida em vários períodos. Vocês que estão fazendo o trabalho sobre pré-história, principalmente o pessoal da introdução, tá vendo que existem várias formas de se dividir a pré-história. Eu só vou dar aqui a divisão clássica, tá? Que é paleolítico, neolítico e idades metais. Essa é a divisão clássica. Depois da pré-história, nós vamos ter um grande período que se chama história, ok? Esse período que se chama história tem 4 divisões. A divisão é antiga, média, moderna e contemporânea.
É essa divisão que nós temos aqui. Então vamos começar. O que vai dividir a pré-história da história? Esses dois grandes períodos vão estar divididos pelo surgimento da escrita. Então, em algum momento ali próximo a 4000 a.C., surge a escrita, e quem inventou essa divisão de tempo vai dizer que só existe história se existe escrita. O ser humano tem que escrever sobre ele mesmo. Antes disso não tem história. Hoje a gente sabe que isso aqui é uma grande bobagem, mas foi assim que ela foi feita e é assim que nós estamos explicando. E aí nós temos os marcos, que são os marcos históricos que vão dividir um período do outro, ok? Então nós temos o que divide a pré-história da história, é o surgimento da escrita. E o que vai dividir a história antiga da história da Idade Média é a queda do Império Romano. Então, quando o Império Romano cai, acaba aquilo que nós chamamos de história antiga e vai começar o que nós chamamos de Idade Média. E qual é o marco histórico que vai dividir a Idade Média da Idade Moderna? Nós temos um outro acontecimento, que é a queda de Constantinopla, em 1453, ok? Constantinopla, Bizâncio, Império Bizantino. E o que vai dividir a Idade Moderna da Idade Contemporânea é um acontecimento que vocês todos já estudaram ano passado, que é a Revolução Francesa e Moncher. Aqui nós chegamos na divisão colocada num lugar só, para a gente poder trabalhar e analisar essa linha de tempo. Porque tudo tem que ser analisado, né, pessoas? Por favor. Não dá para ficar só olhando e falando, ah, que legal, vamos para o próximo. Vamos analisar essa linha de tempo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer perguntas para ela. E qual a primeira pergunta que eu faria para essa linha de tempo? A primeira é, quem que inventou isso aqui? Né? Quem que vai dar esses nomes estranhos? Então, o que nós vamos ter? O pessoal da Idade Moderna, no final da Idade Moderna, que não era final para eles, mas tudo bem, eles olharam e decidiram que o homem só faria história se ele soubesse escrever. Então eles colocaram um marco aqui, que é a invenção da escrita. Cortaram aqui. Então, pré-história para cá, história para cá. E aí eles pensaram, bom, nós somos o quê então? Nós somos modernos. Somos homens letrados, temos a luz do conhecimento, portanto nós somos modernos. Então o que está bem distante de mim é antigo, velho, antigo. E o que está entre eu, que sou moderno, e o que é antigo, está no meio. Portanto, é médio, meio, médio, mediano, medíocre. É tudo parte da mesma origem de palavra. Então, a Idade Média é porque ela fica no meio das outras duas, né? Oh, que coisa brilhante! Muito bom, ok? Bom, mas o tempo passou, os modernos passaram, e aí nós entramos num outro período, pelo menos achamos que entramos num outro período, mas não tinha nada que o designasse. Até que muito tempo depois, né, bem depois desses seres iluminados, acho que no século XIX, tenho muita certeza não, mas essas pessoas decidiram que já estava na hora de você ter uma nova divisão, porque afinal de contas, essas pessoas não eram tão iguais aos modernos, e aí precisava de um outro nome, e aí cunharam esse nome maravilhoso, contemporâneo, ou seja, aquele que está no mesmo tempo que eu, ele é meu contemporâneo. E aí decidiram que o marco principal que seria aí seria a Revolução Francesa, porque Revolução Francesa espalhou as ideias iluministas pelo mundo, várias revoluções, Então vamos lá, cortamos ali na Revolução Francesa. E a partir de 1789, nós não estávamos mais no mundo moderno. Agora estamos no mundo contemporâneo.